Estamos no ar com o programa Bem-Estar Criança aqui pelo seu canal Net Cidade, toda segunda às 22h30, com reprises aí em horários e dias alternativos. No programa de hoje temos o prazer de receber ela que está famosa aí já no Brasil inteiro, né? Lá de Praia Grande, a vovó do rap, ou a Ludimar Molina, né? Mais conhecida como a vovó do rap. Tudo bem, Ludimar? Tudo bem. Prazer em tê-la conosco Prazer é aqui meu no estar programa, aqui. Viu? Obrigada Ludimar pelo convite. faz um belo trabalho aí, principalmente com jovens e com crianças nas escolas. Ela que é formada em pedagogia. Sim, me formei ano passado em pedagogia. Até optei pela pedagogia para dar uma reforçada mesmo no trabalho, né? Dar um trabalho mais consistente, mais já sabendo melhor lidar com a criançada, apesar que eu me dar muito bem com a criançada, com os jovens, né? Mas tive o respaldo da pedagogia para... E a dona Ludimar é um exemplo aí para muito jovem, né? Na sua história de vida. Conta pra gente, dona Ludimar, a senhora foi casada há muito tempo, né? Então, Nesse tempo de casamento... Eu sempre tive muita vontade, né, de estudar, era um sonho acalentado. Eu pensava em fazer 1, 2, 3 faculdades, mestrado, essas coisas, eu pensava só nisso. Mas assim, naquele tempo, né, as meninas não eram muito incentivadas a estudar. Então, os pais achavam que as meninas tinham que aprender outras prendas, né? Cuidar do lar, cuidar da casa, e eu não queria nada disso, eu queria estudar. E aí eu pensei, não, quando eu me casar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estudar. Então, seu pai não deixou você estudar? Ele fez assim, naquela época você fazia até o 4º ano, que assim, era obrigação, saber ler, escrever, né? O Isso básico, isso ele fez. Pegou o diploma, já era, né? Ginásio, essas coisas. Agora, quando eu me casar, nossa, aí quando eu me casei, aí ele pensava... Qual é o nome do seu esposo? Cláudio. Ele pensava exatamente como meu pai, com alguns agravantes, né? A mais ainda. Quais eram os agravantes? Não gostava, achava que era bobagem eu ler tanto, que eu gostava muito de ler. Então, tinha aquele problema de não poder ler, tudo. E aí eu peguei e falei, não, eu me desanimei. Eu falei, nossa, eu quero tanto aprender e ninguém me deixa, eu vou aprender sozinha. Como é que a senhora fazia? Então, eu esperava todo mundo ir dormir e ficava lendo. Principalmente livros assim dos poetas, né, da literatura, tudo. Eu lia muito, eu devorava os livros. E quando os meus filhos, depois eles foram para o ginásio, né, para 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, o meu marido trabalhava à noite e ficava durante o dia em casa. E aí eu bolei um esquema com os meus filhos. Eu falei para eles assim, olha, quando vocês chegarem em casa, vocês falam, que a professora pediu para que eu tomasse o ponto de vocês, para que eu desse uma reforçada, para que eu ajudasse vocês estudarem para as provas. E aí meu marido achava que eu estava ensinando os meus filhos, né? Mas eu estava aprendendo. Então todo dia, o que eles aprendiam na escola, eu ia lá no caderno e aprendia também. E aí redação, história, que eu gostava muito de história. E aí também eu fui me interessando por temas, assim, tinha as coisas assim que eu achava interessantes. Eu falava, não, isso aqui eu vou guardar que um dia vai ser bom para mim. Um dia ainda vou usar isso aqui para alguma coisa. E aí eu montei um arquivo com coisas interessantes, curiosidades. Aí entrei nas escolas literárias, que é o que mais me interessava, o romantismo, o parnasianismo, essas coisas. Fui aprendendo. E estava me contentando com isso, né? Que é o que as migalhas que me vinham, né? As migalhas que me vinham. E aí quando ele faleceu muito novo, né? Ele faleceu com 50 anos. Isso em que ano, mais ou menos? Ele faleceu em 2001. Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Ele, infelizmente, enveredou pelo lado do alcoolismo, assim, né? Então, é uma pessoa muito boa, mas teve esse problema. E aí, mas não pensei 2 vezes, né? Falei, não, agora
Agora eu tô livre, leve, solta, então eu fui... Não pensou em casar de novo? Não pensei. Daí eu falei, vou voltar a estudar. E aí eu fui lá na Escola São Francisco de Assis, né, que naquela época carinhosamente chamada de FUSFA, e me matriculei lá na 5ª série, que era o supletivo, que agora é o atual EJA, né? E aí, durante todo esse tempo, eu escrevi algumas poesias, mas elas ficavam nas gavetas, porque ele não deixava que eu mostrasse para ninguém essas poesias. E já tive oportunidades, perdi oportunidades de gente que queria me ajudar, tudo, mas não, então estavam lá Até eu falo que as coisas demoram muito para acontecer para mim, né? E olha, dessas poesias saíram 3 livros. 3 livros. Qual foi o primeiro? O primeiro foi esse aqui. Foi um amigo que... E olha só, e o Pássaro Voou, Ludimar Gomes Molina. Os títulos têm tudo a ver com a... Pode falar um pouco desse livro. Esse aí foi um amigo que, na época, ele também ele ficou até meio chateado que não pôde fazer uma coisa melhor, mas o que estava importando era divulgar o trabalho. Então eu escolhi o Pássaro Voou, que era uma libertação, eu estava voando mesmo, né? E aí foi quando eu voltei na escola que eu comecei a mostrar as poesias para as professoras, tudo. E aí deslanchou, porque daí quanto mais eu escrevia, mais vinha, então hoje elas já são mais de 600. Mas esse foi o primeiro. E aí a senhora terminou o ensino médio, então, eu terminei o ensino na mesma escola, foi assim da 5ª série até o ensino médio. E ainda eu fui fazer o Educafro, na esperança de ganhar uma bolsa. Ganhei 50% de uma bolsa na Unisantos, de letras, que é o que eu queria. Fiquei toda feliz, mas na hora de ver as finanças lá, mesmo 50% não dava. Salário de aposentada, pensionista, essas coisas. E aí eu já tinha dado como perdido, né, o sonho de estudar. Daí apareceu essa chance lá da FAUS, né, a Faculdade do Litoral Sul Paulista, e ganhei a bolsa integral para pedagogia. Então, com 60 anos, fui para a faculdade e me formei o ano passado. Tá vendo? Você que é um jovem, tá aí cheio de saúde, né? A gente sabe que tem muitos jovens aí, depois dos 15, 16 anos, até abandonam os estudos. A dona Ludimar contou aqui a história dela, que desde muito jovem ela queria estudar e seu pai não deixava, né? Depois ela queria casar, o sonho de ter a liberdade dela e poder estudar. Aí, marido também não deixou ela estudar. E ela querendo estudar, né? E com 60 se formou numa faculdade. Então você que está com 15, 16, 17, está tão jovem aí sentado no sofá, desanimado da vida, olha que exemplo. Nunca é tarde, né, dona Ludimar? Nunca é tarde, nunca é tarde. E aí, se der tempo, ainda estou pensando, quem sabe, fazer mais alguma coisa. Mas lógico que dá tempo. Opa, se der tempo, ainda vou fazer sonho, ou um pós em literatura, alguma coisa. Aí o segundo livro da senhora, e olha, escreveu 3 livros, além de ser formada aos 60, tem 3 livros escritos. O segundo... Então, eles foram simultâneos. Mas qual veio mais ou menos primeiro aqui? Esse aqui, Entre Pedras e Gavetas. Os títulos são todos sugestivos, né? Por que Entre Pedras e Gavetas? Porque as pedras que eu encontrei nessa caminhada não foram poucas. Foram muitas e algumas, assim, pareciam que eu não ia ultrapassá-las, né? E as gavetas, porque as minhas coisas ficavam lá na gaveta, amarelando, sem poder ser mostrada, né? Ser trabalhada. E depois de Pedras e Pedras e Gavetas veio Ludicidade. Aí eu fiz uma brincadeirinha, né? O lúdico, com a cidade, com o meu nome, Ludimar, lúdico, que eu uso muito lúdico nas escolas para brincar com a criançada, então encaixei o ludicidade aí. E como é que funcionou? Como é que veio essa ideia de trabalhar com os jovens nas escolas, dona Ludimar? Então, eu me apresentava, a gente se apresentava, tinha uma poeta na Praia Grande chamada Elza Batalha, já tinha quase 90 anos, e com isso de eu ir mostrando as poesias, assim, o pessoal foi se interessando. E aí eles viam as minhas poesias e falaram, a senhora poderia ir na escola tal, fazer uma apresentação. E aí eu comecei a ir nas escolas. E chegou um dia que eu nunca havia feito poesia para os pequenininhos. Minha poesia era mais para os jovens e adultos. E aí teve um projeto lá de a poesia na pré-escola e eles
falaram que queriam que eu fosse lá, né? Mas eu não falei, nossa, eu nunca escrevi nada para os pequenininhos, né? E aí foi interessante que aquilo ali começou a jorrar. Assim começou a vir, e aí eu comecei a fazer. Então eu fazia desde os pequenininhos e os adolescentes. Preguei algumas classes que falavam que eram complicadas, que se eu não quisesse naquela classe. E no fim eu entrava, era muito bem recebida. Ficava 50 minutos lá, eles queriam... Eram os complicados assim, que, né? Eram os complicados. É o que a senhora falava até ali nos bastidores. Os complicados. Essa cara de gente brava, isso tudo... Como é que a senhora falou? É tudo para disfarçar. Mas no fundo, o coração é muito bom, né? É bom. Foi aqui mesmo em São Vicente que o professor que me acompanhava em todas as salas, ele falou, olha, se a senhora não quiser entrar nessa classe aí, ela é complicada. A senhora entra, fica uns 10 minutinhos, se a barra pesar, depois de 50 minutos ninguém queria que eu saísse, todos fizeram poesias, me deram mensagens, pediram para voltar. Quantos prêmios a senhora já ganhou? Tem nas contas? Foram 37. 37 premiações. Alguns, uns 2 ou 3, são de nível internacional. Quais? Tem um que eu fiz lá em Bragança Paulista. Lá eu peguei menção honrosa e lá tinha gente participando da Hungria, de Portugal e 2 da Alemanha. Legal. E olha, fora os 3 livros que ela já tem escrito, tem mais algum preparado aí para sair, não? Então, eu tô batalhando agora, né, porque eu queria, assim, porque eu tô muito cobrada, assim, para ir com a primeira, segunda série, assim, né, o basiquinho mesmo, para eles já começarem a ir gostando, né. Então eu tô com um prontinho lá, só tá faltando, assim... Um patrocinador, né? Um patrocinador para as professoras agora, porque eu tenho umas poesias lá que eu faço uma coisa que eles adoram, eu ponho o exercício físico rimado. Legal. Então, na hora de fazer o exercício físico, já entra as rimas, eles adoram. Levantar o bracinho, não sei o que, essas coisas. Até o professor da educação física que falou, nossa, o dia que a senhora vem aqui, eles adoram fazer os exercícios, o dia comigo eles, né? E olha, fora os livros que a dona Ludmar escreveu, ela participou de Noite das Flores, uma antologia poética, Clube de Poetas do Litoral, volume 1, volume 2, Isso. Também Trajes Poéticos 1, 2, 3, Releitura, Cabeça Ativa, Barlavento, mais Clubes do Poeta do Litoral e mais outro Cabeça Ativa. Ô, mulher que escreve, viu? Mas a gente vai para um rápido intervalo, na volta, não sai daí não, porque vocês irão conhecer a outra face de Dona Ludmar Molina. É rapidinho.